frio. Vamos lá. Hoje vai ser bem legal o conteúdo, na minha opinião, porque eu vou falar um pouquinho sobre cadernos de bolso. Vou me basear num artigo que foi publicado no portal Art of Manliness, que foi escrito por Brett and Kate McKay, ou McKee, eu acho que é McKay, em setembro de 2010. Mas foi recentemente atualizado, agora em 2020. Então, é um artigo que foi atualizado, né? Mas como ele fala sobre uma história, como é uma pesquisa histórica, né? Então, não tem problema, né? O artigo é uma pesquisa do uso de cadernos de bolso, que se chama Pocket Notebooks, que foram usados por homens famosos, importantes na história, né? Em diferentes áreas de trabalho, né? Como, por exemplo, Charles Darwin e Mark Twain, Tocqueville. No artigo eles falam sobre 20 homens, mas aqui nesse vídeo eu vou avaliar 10. Os 10 primeiros que apareceram lá no artigo. Então, para não ficar muito longo, e também porque já deu trabalho fazer esses 10. Então, dependendo do resultado desse vídeo, se tiver, não sei, se o pessoal gostar, eu faço uma parte 2 falando dos 10, os outros 10 homens aí, cadernos de bolso. E para quem lê em inglês, tiver curiosidade de ler o artigo que eu vou me basear aqui hoje, eu vou deixar no comentário fixado o link. Então vamos lá. Mark Twain é o primeiro que vamos falar hoje. Os primeiros cadernos de Mark Twain foram comprados em 1857, quando ele tinha 21 anos, durante o treinamento para se tornar um piloto de barco a vapor no rio Mississippi. Ele pensou que fosse fácil, mas não conseguia lembrar das instruções que o professor dava a ele. Então o professor aconselhou ele a pegar um caderno pequeno, né, de notas, para anotar todas as instruções. E Mark Twain nunca mais deixou de usar cadernos de bolso. Ele teve cerca de 45 cadernos de bolso ao longo de 4 décadas da sua vida. Ele costumava começar um antes de embarcar em uma viagem. Ele preencheu os cadernos com observações de pessoas que ele conheceu, pensamentos sobre religião e política, desenhos e esboços do que viu em suas viagens, tramas potenciais para livros e até mesmo ideias para invenções. Ele mesmo protocolou aí 3 patentes, né, durante sua vida. Muitas de suas entradas, e aqui tem o erro lá de tradução, porque entry, nesse contexto aqui, quer dizer, porque entry pode ser tanto entrada como ingresso, essas coisas, mas nesse caso, nesse contexto aqui, quer dizer registro, verbete ou alguma anotação, né, alguma frase, alguma coisa assim. Então, muitos de seus registros consistem em frases curtas, espirituosas e vigorosas pelas quais ele é famoso. Ele sentiu que se ele não escrevesse essas coisas assim que vinham à mente, ele as esqueceria rapidamente. Ele também registrava pequenos trechos em seus cadernos do que havia acontecido naquele dia, como o que ele havia comido e quem tinha visto, e escrevia também piadas obscenas atrás desses registros. Ele tinha seus cadernos com capa de couro, feitos sob medida, de acordo com sua própria ideia de design. Cada página tinha uma guia. Uma vez que uma página era usada, ele rasgava sua aba, permitindo que ele encontrasse facilmente a próxima página em branco para suas anotações. Existem ainda algumas agendas que tem no canto, no canto inferior uma linha tracejada, né, para que a pessoa destaque e aí facilmente encontrar o dia, né, que tá. Vamos lá para o próximo. Deixa eu tomar aqui meu café porque acho que já tá esfriando.
Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville. Não sei se eu estou pronunciando certo. Em sua viagem de 2 anos pela América e Canadá, as ferramentas mais importantes de Tocqueville foram os cadernos que ele mesmo fez, dobrando e costurando folhas de papel. Ao todo, ele preencheu 15 cadernos com suas observações, pensamentos e impressões de suas viagens pela América do Norte. Ele organizou as páginas do caderno em títulos em ordem alfabética e também manteve uma seção para conversas e entrevistas. 2 de seus cadernos eram exclusivamente dedicados a questões jurídicas. Sentado em diligências e barcos a vapor, ele lutava com as notas e reflexões que fizera, tentando destilar uma verdade geral, que os ligava e apontava para uma ideia mais importante e abrangente. O resultado desse suor cerebral foram percepções sobre o povo americano, que ainda soam verdadeiras até hoje. O resultado de suas anotações foi Democracy in America. Muitas de suas notas o transformaram literalmente naquele livro clássico. George S. Patton, não sei pronunciar. O hábito de Patton de guardar cadernos de bolso começou depois de seu primeiro ano em West Point. Seu primeiro ano não foi bom. Ele lutou contra a dislexia e falhou em matemática, forçando-o a repetir de ano. Ele voltou à escola em 1905, com uma dedicação de aço para que essa época fosse um sucesso. Ele começou um pequeno caderno de couro preto para ajudar a se manter na linha. Ele usou seu caderno para registrar acontecimentos diários, explorar ideias de liderança e estratégia de guerra, desenhar diagramas e até mesmo escrever poesias sobre o amor. Mas seu uso mais importante era como um lugar para escrever as afirmações e princípios que orientariam sua jornada em direção ao seu objetivo final, tornar-se um grande general. Aqui estão as frases, né? Vou colocar aqui. Faça sempre o seu melhor. Sempre faça mais do que o exigido de você. Você pode ser o que quiser ser. Em 1921, Patton deu início a outro importante caderno de bolso. Desta vez um caderno de campo em que compilou seus pensamentos sobre a guerra e as qualidades dos soldados de sucesso. Ideias que haviam se infiltrado durante a primeira década de sua carreira militar. E depois eu vou explicar um pouquinho sobre esse negócio de caderno de campo, né? Para quem não sabe. Na capa do caderno ele escreveu: o sucesso na guerra depende da regra de ouro da guerra: velocidade, simplicidade, ousadia. As páginas do caderno foram preenchidas com máximas de Patton como: guerra significa lutar. Lutar significa matar. Não cavar trincheiras. Encontre o inimigo, ataque-o, invada suas terras, levante o inferno enquanto você está nisso. Os oficiais devem ser encarregados de cuidar de seus homens. Esse é o dever exclusivo de todos os oficiais. Mas este general Durão não usou apenas seu livro de campo para meditações no campo de batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem padre alemão ficou surpreso ao encontrar Patton sentado em uma igreja medieval, que havia sido milagrosamente poupada da destruição. O endurecido general estava sentado em um banco, com seu caderno e um lápis, contemplando e desenhando em silêncio os vitrais. Fazendo um parênteses, tá. O caderno de campo é aquele caderno que você leva com você para fazer anotações do trabalho, né? Apontamentos científicos ou, enfim, que seja um caderno de anotação importante para registrar algo no loco. Então, por exemplo, um biólogo que está ali registrando espécies de plantas e etc., ele vai levar um caderno de campo para fazer as anotações, que, por exemplo, é o caso de Charles Darwin. Ou até fazer medições, né? Um engenheiro, alguma coisa desse tipo assim, um trabalho de campo mesmo. Então, o caderno de campo é isso. Geralmente é um local aberto, né? Mas, enfim,
Vocês entenderam isso? Bom, enfim. George Lucas. Não, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, um devoto madrugador, começava a cada dia fazendo meditações do clima, como temperatura, velocidade do vento e precipitação. E onde quer que ele se encontrasse no mundo, seja em Monticello, França ou na Casa Branca, ele também faria anotações sobre coisas como a migração dos pássaros, o crescimento de plantas e flores e observações sobre a geografia e o clima. Para fazer essas medições, ele carregava uma série de ferramentas em seu bolso, incluindo um termômetro, uma bússola topográfica, um nível, instrumentos de escrita e até um mini globo. Ele também carregava um pequeno caderno feito de folhas de marfim para registrar suas observações. Ele anotava suas medidas a lápis e, à noite, transferia os dados para 7 grandes cadernos, cada um dedicado a um assunto diferente. Ele então apagaria as placas de marfim, preparando-as para mais um dia de investigação científica. Não estou tão familiarizada com essa questão assim de folhas de marfim, mas, pelo que vi, é uma folha bem resistente, que justamente você podia apagar, escrever várias vezes e apagar várias vezes, que o papel não iria não iria prejudicar o papel, né? Bom, seguimos. George Lucas. Enquanto trabalhava em um rascunho para a Guerra nas Estrelas, o diretor George Lucas se confinou por 8 horas por dia em sua sala de redação, apenas terminando para o Evening News. Mas ele também carregava um caderno de bolso com ele o tempo todo para anotar ideias, palavras e ângulos de movimentos de câmera. Enquanto mixava o som de American Graffiti com Watermush, Mush pediu a Lucas R2D2, que significa Hue 2, Hue 2, Dialogue 2, Dialogue? Acho que é. Lucas gostou do som dessa frase e a anotou em seu caderno. Esta pequena nota seria útil mais tarde para o nome daquele agora famoso robô. Outros nomes de personagens também começaram como rabiscos no caderno de Lucas. Vamos lá. Charles Darwin. Charles Darwin começou seu hábito de usar caderno de bolso enquanto navegava como naturalista a bordo do HMS Beagle. Enquanto explorava a costa sul-americana, ele coletou espécimes e preencheu 15 cadernos de campo, com observações sobre assuntos como zoologia, botânica, arqueologia e linguística, dados como latitude e longitude, leituras de barômetro, temperatura e sondagens de profundidade, esboços de mapas e espécimes, informações pessoais, como entradas, registros de diário, listas de compras e informações financeiras. Perto do final da viagem, ele começou a escrever em seu caderno vermelho, Red Notebook, que dedicou a especulações mais teóricas. Ao retornar, ele continuou a debulhar suas teorias em uma série de cadernos que etiquetou com as letras do alfabeto, A, B, C, D e assim por diante. Os cadernos estavam cheios de memorandos para si mesmo sobre coisas para examinar mais a fundo, perguntas que queria responder, especulações científicas, notas sobre os muitos livros que estava lendo atualmente, observações naturais, esboços e listas dos livros que leu e queria ler. Os cadernos fornecem uma janela para como a teoria de Darwin da transmutação das espécies evoluiu, mas a progressão está longe de ser ordenada. Os registros são caoticamente arranjados e abrangentes. Eles saltam de um assunto científico para o seguinte e são intercalados com notas sobre correspondências e conversas. Ao viajar e fazer anotações de campo, Darwin escrevia verticalmente a página com lápis, porque é mais fácil, né? Quando se segura o livro, com uma das mãos escreve com a outra. Se a pessoa estiver em pé sem apoio de mesa, né? Aí é mais fácil mesmo, porque não tem nenhum apoio de mesa, então
É mais fácil escrever verticalmente. Em casa, em seu quarto, em quarto de homem. Ele realmente fala quarto de homem. É porque o autor ele usa esse termo de quarto de homem porque é um espaço reservado de estúdio, ou biblioteca, ou escritório, ou até mesmo sala de jogos, porque é um site dedicado à masculinidade, né? Então dá para entender quando ele fala quarto de homem, porque antigamente tinha os homens, né? Tinham essa atividade intelectual, sei lá, trabalhava mais, tinha um escritório ou biblioteca ou até sala de jogos, né? Ou tudo junto, né? Mas enfim. Ele colocava o caderno sobre a mesa e escrevia a página horizontalmente com uma caneta. E como Isaac Newton, às vezes ele começava pelas duas pontas do caderno ao mesmo tempo e ia para o meio. Não entendi muito bem essa parte não. Vamos lá. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Ele era um devoto do caderno de bolso e raramente era visto sem um na mão ou no bolso. Ele andava pelas ruas da cidade e passeios na floresta com a bolsa agarrada nas costas, caso a inspiração viesse sobre ele enquanto estava longe de casa. Seu caderno tornou-se uma parte memorável de sua aparência e os artistas que o retratavam frequentemente o incluíam em suas imagens. Ele usava seus cadernos de anotações para escrever pensamentos pessoais, máximas e passagens da literatura e poesia que desejava lembrar. Mas seu uso principal era como cadernos de esboços musicais, onde ele compunha o início das sinfonias e em seguida mexia com elas páginas após página. Ele acreditava que escrever estimulava sua imaginação e até em casa mantinha uma mesinha ao lado do piano, onde examinava ou refletia suas criações no papel. Suas notas expostas eram indecifráveis para seus associados. William van Lans, William, William, William von Lans escreveu em 1855. Quando Beethoven estava tomando uma cerveja, ele de repente puxava seu caderno e escrevia algo nele. Algo acabou de me ocorrer, dizia ele, colocando-no de volta no bolso. As ideias que ele lançou separadamente, com apenas algumas linhas e pontos e sem barras de compasso, são hieróglifos, que ninguém consegue decifrar. Assim, nesses minúsculos cadernos, ele escondeu um tesouro de ideias. Vamos lá, o que é hieróglifo? Hieróglifo é como foram chamados cada um dos caracteres usados como escrita no Egito Antigo. Mais tarde na vida, os cadernos serviram a um propósito mais prático, como meio de comunicação. Por causa da perda auditiva, né, de Beethoven, seus amigos usavam livros de conversação, cadernos, né, para escrever o que desejavam dizer a Beethoven. E ele respondia oralmente ou no livro também. Vamos lá ao próximo, né? Ernest Hemingway. Lá, abre aspas. Os cadernos de capa azul, os dois lápis e o apontador. Um canivete era um desperdício demais. As mesas com tampo de mármore, o cheiro de cremes de café, o cheiro de manhã, cedo, varrendo, esfregando e sorte. Eram tudo o que você precisava. Fecha aspas. The movable feast. Não sei. Acho que aqui foi traduzido como Paris é uma festa, né? Um livro dele. Paris é uma festa. Dificilmente houve um devoto mais apaixonado pelo caderno de bolso do que Ernest Hemingway. Eu pertenço a este caderno e a este lápis, ele declarou. O escritor encheu caderno após caderno, notoriamente escrevendo novas ideias para histórias nos cafés de Paris. Ele ficava sentado lá a maior parte do dia, esperando a inspiração para atacar. Eu ficava parado olhando para os telhados de Paris e pensava: não se preocupe, você sempre escreveu antes e vai escrever agora. Tudo o que você precisa fazer é escrever uma frase verdadeira que você conheça. Então, finalmente, eu escreveria uma frase verdadeira e continuaria a partir daí. Foi fácil, então, porque sempre havia uma frase verdadeira que eu sabia, ou tinha visto ou ouvido alguém dizer. Mas Hemingway não saía com os cadernos apenas nos cafés. Ele os levava em todas as suas viagens e aventuras, fazendo anotações onde quer que estivesse. Um bar, um trem, uma tourada. Ele era um observador atento da vida, tentando capturar a riqueza e a textura de suas experiências. Ele armazenava imagens, sons
e cheiros para o uso futuro, quando ressurgissem como passagens vividas em seus contos e romances. Claro que os cadernos não eram apenas para fins literários. Ele os usava para registrar despesas, fazer listas de presentes que queria levar para os entes queridos de suas viagens e até mesmo para manter o controle dos ciclos menstruais de sua primeira esposa. Next. Benjamin Franklin. Sendo o homem singular que era, usou seu caderno de bolso para um propósito singular. Aos 20 anos, Franklin decidiu buscar o objetivo elevado da perfeição moral. Para atingir seu objetivo, Franklin desenvolveu e se comprometeu com um programa de aprimoramento pessoal que consistia em viver 13 virtudes. Para controlar sua adesão a essas virtudes, Franklin fez 13 gráficos em um pequeno caderno que carregava consigo. Os gráficos consistiam em uma coluna para cada dia da semana e 13 linhas marcadas com a primeira letra de suas 13 virtudes. Franklin se avaliava no final de cada dia, colocando um ponto ao lado de cada virtude que ele violou. O objetivo era minimizar o número de marcas, indicando assim uma vida limpa e livre de vícios. Franklin se concentraria especialmente em uma virtude a cada semana, colocando essa virtude no topo do gráfico da semana. Assim, após 13 semanas, ele havia passado por todas as 13 virtudes e então começaria o processo novamente. Inicialmente, ele apagou as marcas para reaproveitar o caderno, mas depois de fazer isso várias vezes, ele começou a fazer furos no papel. Então, ele passou a manter os gráficos em um livro de memorando feito com folhas de marfim, que poderia ser limpo e reutilizado continuamente. Franklin fez vários cursos de seu programa em um ano, depois um curso por ano e depois um a cada vários anos, antes de finalmente ficar muito ocupado com outros assuntos para mantê-lo. Mas sempre carreguei meu livrinho comigo, disse ele. Na verdade, ele estava tão orgulhoso desse projeto que, mesmo 50 anos depois, enquanto vivia na França, ele tirava suas tábuas de marfim para mostrar a conhecidos. O caderno estava impregnado de um pouco de mística. Um amigo francês lembrou que ficou emocionado por ter tocado neste precioso livreto. Embora bem, nunca tenha atingido a perfeição moral, ele sentiu que o projeto o ajudou a se tornar um homem melhor. Quando eu tinha 79 anos, Franklin escreveu: "Estou em dívida com meu caderno pela felicidade de toda a minha vida." Larry David. Tamanho máximo do arquivo. Entendi não. Larry David. Muitos comediantes carregam consigo um caderninho para anotar pensamentos ou observações engraçadas que possam ser úteis mais tarde. Larry David é particularmente dedicado a essa prática. Ele sempre mantém um caderno de bolso na camisa. Quando ele trabalhava em Seinfeld, ele vasculhava seu caderno em busca de ideias para o programa. Episódios como The Contest vieram direto disso. O caderno continua a fornecer material para seu programa atual, Curb Your Enthusiasm, conforme descrito nesse trecho em um artigo da New Yorker. Como muitos comediantes, Larry David carrega um caderno de bolso para anotar ideias. Você está em um estacionamento e a carteira de Larry está vazia. Ele se esqueceu de pedir a seu assistente para ir ao caixa eletrônico. Robert Wade, que dirige vários episódios por ano, diz. Então ele diz: "Merda, não tenho dinheiro para o manobrista. Você poderia me dar alguns dólares?" Então você se pega dando dinheiro para Larry David, que tem alguns dólares, e então sai o caderninho. "O que eu teria feito se ele não estivesse lá?" disse David. Isso poderia ter sido engraçado. O caderno é uma coisa marrom, surrada, que parece ter custado 49 centavos em uma papelaria. Suas páginas estão cobertas com rabiscos ilegíveis de David. O caderno ainda faz aparições no próprio show, em um episódio de Curb Your Enthusiasm, que retrata uma versão ficcional da vida de David. Ele deixa seu caderno na casa dos vizinhos e, quando eles o trazem, pedem a recompensa de 500 dólares que David havia prometido na capa para qualquer pessoa que devolvesse o caderno perdido. "Deixe-me pagar um cheque, Sherlock." David ferve fora da tela. Demais nomes que aparecem no artigo são Rockefeller, George Marshall, Isaac Newton, Frank Capra,
Pablo Picasso, Peter Jennings, Thomas Edison, Leonardo da Vinci. Acho que isso vale a pena falar também, em outro momento, né? Resumindo, aqui vamos resumir. Aqui, Mark Twain, que era famoso escritor americano, né? E eu já li um livro dele, que é As Aventuras de Tom Sawyer, sei lá, Sawyer. E eu tô lendo um de não ficção, que é a história de uma viagem dele, que é Rolf It. Muito bom também. Eu acho que não tem tradução para português, mas enfim. E ele usou para auxiliar ele na aprendizagem e registros para futuras obras. Né? Tocqueville, que foi um diplomata francês e cientista político que escreveu o livro Democracia na América, ajudou a organizar os pensamentos e refletir e chegar a um resultado, a uma ideia geral, né? Vamos lá. George Patton, general das Forças Armadas dos Estados Unidos, e sua sabedoria e discursos também foram publicados em livros. Usou para auxílio na aprendizagem também, né? Manter o foco nos objetivos e acredito, na minha opinião, que manter a sanidade mental, né? Já que ele era um general e, enfim, participou aí de guerras, já que ele foi o general de guerra. Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, usou basicamente como caderno de campo. George Lucas, famosíssimo diretor, né, roteirista e produtor também, americano. Ele usou para estimular a criatividade no trabalho, para registrar e organizar ideias que seriam utilizadas no trabalho. Darwin, naturalista, geologista e biólogo inglês, usou como caderno de campo, registrou informações e organizou ideias e informações que o ajudaram a criar teorias científicas que foram publicadas em livro, o clássico Origem das Espécies. Beethoven, compositor e pianista alemão, usou para estimular a imaginação e criatividade e depois o ajudou a se comunicar. Hemingway, romancista, cronista, jornalista e esportista americano, conhecido por ter escrito O Velho e o Mar. Usou para registrar ideias, inspirações e sensações que o auxiliaram a escrever obras literárias a partir das observações. Registrava despesas, listas e até controle dos ciclos menstruais. Eu, particularmente, faço esse tipo de registro também, de ciclo menstrual. Eu acho que é importante para quem é mulher fazer esse tipo de registro, também para usar como informação aí quando for na ginecologista, até porque é para a gente saber mais ou menos aí nosso período aí menstrual. Sobre Hemingway, tem um texto do Keita Lise, chamado A Procura de Hemingway, que foi publicado na Paris Review, se não me engano, não sei. E quem quiser ler esse texto aí, que é sobre o Hemingway, é escrito por Keita Lise, eu vou deixar no comentário fixado também. Benjamin Franklin foi um dos líderes da Revolução Americana. Usou o caderno para buscar aprimoramento moral e pessoal e auxiliar para atingir seus objetivos, que o ajudou, segundo ele, a se tornar uma pessoa melhor. Larry David, comediante americano, escritor, ator, diretor e produtor de televisão, usou para anotar ideias e estimular a criatividade. Time is taken out. Vamos lá, aos tópicos, né? Aí para fazer um resumo aí um resumo da ópera aí. Os tópicos, vou deixar aqui escrito, se couber, enfim. Registro de pesquisas de campo, né? Cadernos de campo. Registro de ideias, informações, listas e despesas. Estímulo à imaginação, à criatividade e também reflexão, pensamento. Organizar as informações armazenadas na mente, é uma coisa mais geral, né? Manter a sanidade mental, que a gente pode desenvolver isso melhor depois, que eu acho que tem artigo falando sobre isso também. Auxílio na aprendizagem, auxílio em produções de trabalho e produtividade, manter o foco nos objetivos, aprimoramento pessoal, é uma coisa mais abrangente também. Vamos lá, a reflexão. Com todas essas informações, o caderno de bolso foi uma importante ferramenta que esteve sempre presente no cotidiano, né? E que auxiliou no trabalho de importantes nomes da história. Talvez algumas informações teriam se perdido se não houvesse um caderno do lado dessas pessoas
como é o caso dos nomes dos personagens de Star Wars. É muito difícil manter a memória quando uma ideia surge de repente. Eu acredito que escrever também ajuda a desenvolver a memória. Eu acho que também tem estudos falando sobre isso, porque é uma questão de escrever e visão, né? É uma sensação e uma questão de visão. Para quem tem memória fotográfica, eu acho que é uma importante ferramenta, um importante exercício aí. Em relação ao caderno de bolso, é a praticidade de se poder levar para qualquer lugar, dentro do bolso da calça ou camisa. Inclusive, existe o Traveler's Notebook, que eu posso falar um pouquinho mais depois, que é um objeto de couro com carteira, que você pode colocar dentro cadernos soltos, né? O elástico, com elástico que segura esses cadernos, né? Mas antigamente existia o Girdle, acho que é Girdle ou Girdle Book, que era um caderno medieval acoplado ao cinto. Deixar imagens. Esse tipo de caderno não existe mais, é um caderno medieval, mas é um objeto muito interessante, né? Que não existe hoje em dia, mas é bem legal. Já estou pensando em falar sobre essas coisas também em um outro momento, em outro vídeo. Então, o caderno de bolso é prático, é de fácil anotação, pode ser temporário também, como foi o caso das folhas de marfim, né? E é uma importante ferramenta para quem tem ideias, pensamentos, reflexões, para quem é criativo ou trabalha com criatividade, para quem precisa fazer anotações de aprendizagem, para quem está pensando em escrever uma obra ou criar uma obra, para quem tem memória curta, esquece fácil das ideias, e para quem tem objetivos de vida e quer se aprimorar, ou até mesmo para escrever conselhos para outras pessoas. Então essas são as minhas a minha reflexão e a minha recomendação, né, também, para que você use também o caderno de bolso. Se você se identificou com algum desses tópicos aqui, né? Merchandising. Vamos lá, a parte de merchandising. Eu faço cadernos tamanho A6 e A7 também. Eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar ao contrário, mas tudo bem. Esse aqui é um caderno tamanho A6. Alguns bolsos, né? Tipo um bolso de calça masculino, geralmente tem mais espaço, é maior. Então, cabe numa bolsa pequena também. É um caderno tamanho A6, mas consigo segurar ele assim. E enfim, esses estão à venda, estão disponíveis. Vou mostrar todos pra vocês. Tem esse aqui, que são fotos. Esses são os cadernos tamanho A6. A gente seguia, né, parece uma folha 4, é um quarto, né, da folha A4. Esse aqui tá envolvendo com a capa de tecido. Esse aqui que eu fiz uma série de mulheres do motociclismo. Esse aqui são duas crianças brigando. Na verdade brigando não, né? Treinando boxe, eu acho. Treinando boxe. Uma foto bem legal. Tem esse aqui que é menor. Esse tamanho aqui é personalizado. Ele não tem um padrão, né? Ele é personalizado. E ele tá envolvido com capa de tecido também. Tem esse aqui também. É um tamanho personalizado. É menor que o A6 normal. E tá envolvido com essa capa de tecido também. Com reciclagem, né? É retalho de tecido. Tem esse aqui. Com Muhammad Ali. Esse aqui que é de é um conto japonês, na verdade é a capa de um livro de contos de fada japonês. Então é uma ilustração mesmo japonesa. Esse aqui também. E temos também esse tamanho aqui. Esse tamanho é A7. Esse aqui também é de livros de contos de fada japonês. É uma ilustração japonesa. Eu tenho esse aqui também, que é da série das mulheres de motociclismo. Eu tô praticando capa dura. E esse aqui é um caderno A7 capa dura, com envolto de um tecido
Não é, porque tem capa dura que é em volta de couro, né? Que ele é feito de couro. Esse aqui não, esse aqui é tecido. Todos eles, quase todos eles têm marcador de página. Então, esse aqui tem até cabeceado. Cabeceado não sei se vai focar, né? Isso aqui se chama cabeceado, que é essa partezinha aqui não foca de jeito nenhum. É essa partezinha aqui, que é típico de... Não é toda a capa dura que tem cabeceado. O cabeceado é isso aqui. Mas é bom ter, dependendo aí do resultado aí do vídeo, eu faço uma parte 2, que são os outros 10, as outras 10 personalidades masculinas que utilizaram cadernos de bolso ao longo de sua vida. Então é isso, deem suas opiniões nos comentários. Esqueci de dizer. Se vocês quiserem comprar um livro, ou livro não, algum caderno desses daqui, vocês podem entrar em contato comigo no Instagram, que tá aparecendo na tela. No Instagram ou na página do Facebook, pode mandar mensagem por lá, que aí eu respondo. Tem todos os cadernos que eu mostrei aí pra vocês. Tem alguns que são fotos, tem esses daqui que são de tecido, né? Pensamentos e impressões de ordem. Não, peraí, calma. Pulei uma linha. Porque ele for... Ok. Em sua vida... Peraí.